Nesse vídeo, veremos como preencher o botão Outros dados para a geração do SPED contábil. No menu Relatórios, Informativos, clique em SPED contábil. Informe o período desejado para a geração do SPED contábil e, em seguida, clique em Outros dados. No Outros dados, você poderá indicar qual foi a situação especial que essa empresa possui, caso haja alguma situação especial. Além da situação especial, você poderá definir qual é o indicador de início de período. Nesse indicador de início de período, você vai indicar se a empresa teve atividade do primeiro ao último dia do ano, mesmo que você não seja o responsável pela escrituração do ano todo, caso tenha a questão de geração de arquivo fracionado. Poderá indicar 1 para a abertura, quando a empresa iniciou as atividades no decorrer do ano calendário, ou seja, ela não tinha atividade, por exemplo, de janeiro a abril, somente terá atividade a partir de maio, que é quando ela iniciou sua atividade, quando ela teve a sua abertura. Então, você vai gerar o arquivo de maio até dezembro. Para isso, precisa indicar como abertura para justificar o motivo de não ter um arquivo desde o início do ano até o final do ano. Temos aqui também a opção de código 3, início da obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário. Essa opção ela é utilizada quando a empresa teve mudança de tributação, mudança de regime durante o ano calendário. Quando a empresa era simples nacional, por exemplo, onde ela não tinha obrigatoriedade de entregar a ECD, e a partir de um determinado período daquele ano, ela passou então para um lucro presumido em uma condição que torna ela obrigada a entregar. Então, nesse caso, você vai indicar o motivo desse arquivo ser gerado com a data durante o ano calendário e não do primeiro dia do ano ao último dia do ano. No indicador de existência de NIRI, indique 0 para a condição onde a empresa não possui o NIRI e 1 para caso a empresa possua o NIRI. Se você indicar 1 dizendo que a empresa possui o NIRI, é necessário que em controle empresas você indique o campo de inscrição da junta comercial. Caso contrário, será apresentado o erro de validação. Já no campo escrituração, você deverá indicar se a escrituração ela é original ou substituta, sendo que se você optar por indicar que ela é substituta, ou seja, você já entregou um arquivo com essa periodicidade, porém notou que precisa ajustar alguma informação que não era a mais adequada. Nesse caso, você terá que indicar qual é o motivo dessa substituição, ou seja, quais dessas situações ocorreram que fizeram com que houvesse a necessidade dessa substituição. Em seguida, deve ser indicado o recibo, ou seja, o recibo gerado pela entrega da original. Feito isso, ainda se tratando de substituição, haverá a necessidade de, na guia Dados, indicar um signatário adicional e o número do livro. Após informar esses dados, ainda tratando-se de substituição, na guia Demonstrativo, indique o termo de verificação para a substituição da ECD. Esse termo deve conter as informações indicadas no Manual de Orientação e deve ser um arquivo em formato RTF. Retornando para a guia geral, vamos agora pensar que a sua empresa ela não vai gerar um arquivo substituto, e sim o original. Nesse caso, nós vamos selecionar a opção 0 e veja que no campo abaixo já não temos mais a necessidade de preenchimento. Já é um campo que fica como desabilitado, esmaecido. Passamos então para a próxima opção, indicador de empresa de grande porte. Somente deve ser indicado que a empresa é sujeita a uma auditoria independente, caso ela realmente seja. Caso contrário, você será obrigado de forma indevida a fazer a indicação na guia Dados de informações a respeito dessa auditoria independente. A data do arquivamento dos atos constitutivos e a data de encerramento do exercício social
deve ser indicada de acordo com a situação específica da empresa. Já a opção Gerar somente contas com movimento, ela deve ser selecionada quando o desejado é gerar somente as contas contábeis que foram utilizadas ou que possuem saldo inicial e final. Caso você não deseje gerar somente as contas que possuam movimentação, você deve desmarcar essa opção. Já a opção Não gerar o registro I-051 com o plano de contas referencial, você deve selecionar para gerar apenas as contas contábeis. Por mais que o seu plano de contas esteja vinculado a uma conta referencial, ou seja, que o mapeamento já esteja realizado, fazendo essa marcação, não será gerada essa informação. Caso você queira gerar, além das contas contábeis, também as referenciais vinculadas a ela, não marque essa opção. Porém, haverá necessidade de que todas as contas analíticas estejam vinculadas a uma referencial. Não há a possibilidade de validação com somente algumas das referenciais mapeadas. O plano referencial deve ser selecionado apenas quando a opção for por gerar a conta contábil e a referencial. Caso você opte por não gerar, ele será esmaecido e não necessitará de preenchimento. O campo Gerar as contas contábeis por permitirá que você selecione se deseja gerar o SPED contábil por código, classificação ou ainda a classificação, porém sem pontos. Isso fará com que a sua conta contábil seja gerada no arquivo com a identificação determinada nesse campo. Na guia Demonstrativos, você poderá selecionar quais demonstrativos deseja gerar no seu arquivo para o SPED contábil, sendo o balanço patrimonial e a DRE demonstrativos necessários para que haja a validação adequada desse arquivo. Abaixo você terá as opções DLPA e DMPL. Será necessário selecionar qual deseja que seja gerado. Não será possível selecionar ambos ao mesmo tempo. Ou optas por DLPA ou por DMPL. Nessa tela, somente estarão ambos habilitados caso nos parâmetros tenha a indicação de que a empresa está configurada para gerar ambos, através do menu Relatórios Demonstrativos. Caso somente um deles esteja selecionado em seus parâmetros, você somente terá essa opção como possível na janela de outros dados. Quanto ao grau máximo, deve ser informado o grau máximo contido no seu plano de contas. Se as suas contas contábeis são de grau 6, as analíticas, você precisa indicar o grau máximo como 6, sempre seguindo o máximo contido no seu plano de contas. Você poderá consultar seu plano de contas em Relatórios, Cadastrais, Contas. Na guia Arquivos RTF, a marcação de balanço patrimonial e DRE não substitui a entrega marcando na guia Gerar essas opções, visto que as marcações da guia Arquivos RTF gerará a informação em um registro diferente. Portanto, a marcação apenas na guia Arquivos RTF pode causar erros de validação. É necessário que balanço patrimonial e DRE estejam selecionados em demonstrativos Gerar. Demais opções podem ser selecionadas nessa tela com a indicação adequada dos arquivos desejados como RTF. Já na guia Opções, nós temos a primeira opção, que determina se você deseja gerar os registros anuais quando houver mais de um zeramento no período de geração do arquivo. Ou seja, se eu fiz zeramento trimestral para a minha empresa, seguindo a periodicidade de apuração do imposto de renda, fazendo com que, na recuperação da ECD com o SPED-ECF, não tenha nenhuma divergência de saldo e de informações, já que a ECF obedecerá à periodicidade de apuração do imposto de renda,
e você também deseja que seja gerado um registro com a informação dos demonstrativos de forma anual, você teria de selecionar essa opção. Dessa forma, seria gerado um registro J005 com os demonstrativos para o primeiro período, para o primeiro trimestre, outro para o segundo, mais um para o terceiro e, por fim, um para o quarto trimestre. E marcando essa opção, seria gerado um quinto registro, indicando do primeiro mês do ano até o último mês do ano. É um registro de forma anual. O mesmo é válido se você faz zeramento mensal, fazendo com que seja gerado um J005 para cada um dos meses. E, portanto, seria gerado um 13º registro com as informações anuais, também do primeiro mês ao último mês do ano. Nessa tela, também temos a opção Não gerar as contas contábeis com o valor inicial e atual zero no balanço patrimonial. Essa opção, quando marcada, faz com que no seu balanço patrimonial sejam geradas apenas as contas que possuem saldo inicial ou final, ou ambos. Não serão geradas aquelas que possuem o inicial e o final como zero. A guia alteração do plano de contas, ela deve ser configurada quando há mudança, a alteração do plano de contas entre um período e outro. Por exemplo, se em 2019 eu tenho a minha conta, que ela é de código 5, e essa conta equivalia ao meu caixa, se em 2020 a conta que equivale ao meu caixa não é mais de código 5, é a de código 10, significa que houve uma alteração do plano de contas. Então, nesse caso, eu incluiria a minha conta de código 10 por fora e dentro do botão Conta Anterior, eu incluiria qual é o código dessa conta no plano anterior. Isso fará com que seja gerado o registro I-157, evitando assim problemas de recuperação da ECD anterior e também em relação à validação, onde seria apresentado o erro caso não fosse identificada a conta correspondente à conta 5 do meu plano anterior e a 10 do meu plano atual. Farei uma simulação, indicando a minha conta de código 8. Quando eu clico no botão Conta Anterior, eu posso indicar qual é o código da minha conta no plano anterior que corresponde a essa conta 8. Fazendo isso, eu vou indicar qual é o saldo inicial, ou seja, qual é o saldo que terminou na ECD anterior e que será obedecido na ECD atual como inicial. Portanto, o saldo que eu incluo abaixo deve estar de acordo com o demonstrado acima. Pode acontecer da minha conta indicada como atual ser uma conta que totaliza valores de contas existentes na ECD anterior. Ou seja, eu posso ter mais de uma conta no plano anterior que o seu somatório corresponde, então, ao saldo dessa conta da ECD atual. A necessidade de preenchimento dessa tela se dá para a geração do I-157. Essa informação é muito importante, pois o I-157 ele só deve ser gerado para situações onde houve alteração do plano de contas e não houve lançamento de transferência de saldo entre elas. Após fazer o preenchimento, clique em OK. Faça isso para todas as contas que tiveram alteração. Lembrando que no campo acima, você tem a indicação forma que as contas foram geradas no período anterior. Ou seja, como essa conta foi gerada na ECD anterior? Ela foi identificada pelo código ou pela classificação? Pois aqui você fará essa indicação antes do preenchimento. Se foi por código, perfeito, fizemos um exemplo quanto a isso. Se for por classificação, você vai continuar indicando a conta por fora, a conta da ECD atual, com o código. Porém, dentro do botão Conta Anterior, o campo que estará habilitado para a identificação da conta no plano de contas anterior deverá ser feito
através do campo Classificação. Se a conta contábil ela não existia no plano anterior, nós não temos que fazer esse depara, ou seja, essa relação entre qual era a conta na ECD anterior e a qual conta do meu plano atual ela é correspondente. Então, nesse caso, a nova conta não precisaria ser preenchida nessa tela. Após informar todos os dados necessários dentro do botão Outros Dados, é necessário clicar em OK para que em seguida possa fazer a geração do arquivo, indicando se há um contador responsável diferente do que está indicado no cadastro da empresa, qual é o caminho onde deve ser gerado o arquivo e em seguida, clicando em OK, será apresentada a mensagem de final de exportação, fazendo com que você tenha acesso ao arquivo gerado e então possa realizar a validação do mesmo. Espero ter conseguido ajudá-los em relação ao preenchimento do botão Outros Dados com informações tão importantes que podem interferir na validação do informativo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixem nos comentários e aguardo vocês no próximo vídeo.